Fala galera ligada no canal Futebol Sem Fronteiras, estamos no ar chegando para mais uma noite de Papo de Campeão, aquela live já tradicional aqui do nosso Instagram, né, em que a gente relembra aí um título de um dos clubes representados aqui no projeto, no canal Futebol Sem Fronteiras. E no caso de hoje a gente vai recordar, né, do título brasileiro do ano de 2000, do Vasco da Gama, que foi conquistado em janeiro de 2001. Mas, né, há 20 anos atrás exatamente, o Vasco conquistava o Brasileirão de 2000 com um timaço que o Léo Sul vai nos contar, né, vai recordar com a gente. Thiago aqui, torcedor do Galo aqui, mandando aqui já uma cornetinha aqui, né? Não, calma, ô, Thiago, a gente tá na briga ainda, né, cara? Por mais que meio distante, mas eu quero ganhar assim do Galo ainda, então não dá pra deixar ainda, não dá pra deixar. Então vai ser um jogo bem disputado quarta-feira, com certeza. Brasileirão pegando fogo, né? Que rodada na quarta-feira, né? Inter e São Paulo, Flamengo e Palmeiras, e Grêmio e Atlético Mineiro. Os 6 primeiros, né, se enfrentam, né? Impressionante. Ah, eu fecho isso aí, ô Thiago. Eu fecho. Grêmio, Copa do Brasil, Palmeiras, Libertadores e Galo Brasileiro, pra mim, ó. Assino agora. Fechou todas. Seria sensacional, seria um encerramento perfeito de temporada. E o Léo Sul, garanto, provavelmente, né, quer que o Vasco se mantenha na primeira divisão. Vamos aguardar o Léo chegar aqui pra gente começar a bater o papo. Enquanto isso, vamos batendo o papo aqui com o Thiago. Claro, fica muito bem, Thiago, fica muito bem. Fica pra todo mundo isso aí. Galo com Brasileiro, Palmeiras, Libertadores e Grêmio Copa do Brasil, fechou todas essa aí. Ficou sensacional, assim. Mas enfim, o papo hoje é sobre o Vasco, né? O papo então de campeão do Vasco, campeão brasileiro. O Vasco, o último título brasileiro do Vasco, né? Afinal, o Vasco desde aí o advento aí dos anos 2000, 2010, o Vasco conquista esse brasileiro e depois a Copa do Brasil lá em 2011, né? Mas de títulos nacionais o Galo acaba, o Galo não, o Vasco realmente brasileirão mesmo foi o último da história do Vasco até aqui, né? Claro que um clube grande como o Vasco em algum momento certamente voltará a conquistar esse título. União é isso mesmo. Exatamente. Isso aí. Fechou todos. Vasco não cai, Palmeiras campeão da Libertadores, Grêmio campeão da Copa do Brasil, Galo brasileiro, tá? Pra mim tá ok também. Vou ver se eu chamo aqui o Léo Sul, não entrou ainda na live. Aí, chegou o homem. Vamos chamar ele aqui. Fala, Opa, Léo Sul. Beleza? opa, boa noite. Boa noite, tá dando pra me ouvir legal? Tô te ouvindo bem. Me ouve bem também? Show, tô ouvindo bem sim, tranquilo, cara. Boa noite a todos. Muito obrigado aí por estar podendo participar mais uma vez de uma live pra falar de coisa boa, do Vasco campeão. O doente do Thiago já falando merda aí. Mas eu vi o que ele falou, gostei da sua proposta, né? Todo mundo feliz aí nessa reta final de temporada. Eu acho que todo mundo ficaria feliz. Não me oponho a esse fim de campeonato. Assim. Não, tá ótimo mesmo. Ô, Léo, mas a gente tá aqui, né, pra falar de um timaço do Vasco, né, de um grande título do Vasco. Vamos voltar lá, né, 20 anos no tempo. E aí eu queria que tu me contasse, né, por que esse título é tão importante para a história do Cruz Maltino, esse título brasileiro de 2000. Cara, então, além de ser nosso último título nacional, brasileiro, né? Não nacional, a gente ganhou a Copa do Brasil depois. Era pra gente ter ganho outro também, né? Mas enfim, Péricles Bassols ali meteu a mão na gente, mas enfim. Além de ser o nosso último, além de ser nosso último título brasileiro, cara, isso foi um título muito importante porque acabou coroando um time que era muito forte e que não tinha vencido ainda, não tinha vencido todos os títulos assim, né? A temporada de 2000 vai chegou em praticamente todas as finais, só não chegou na final da Copa do Brasil, mas disputou todos os outros títulos, né? Disputou o Mundial, foi até a final, foi campeão da Taça Guanabara, perdeu a final do Carioca, foi até a final do Rio São Paulo, disputou o Brasileiro até a final, disputou a Mercosul até a final, e àquela altura tinha vencido só a Taça Guanabara, né? E tinha acabado de vencer a Mercosul.
mas ainda assim seria muito pouco para um time tão caro, com tanta gente boa, né? O Vasco que chegou, o time do Vasco na final, os 11 titulares e 5 reservas, dos 16 jogadores, 15 tiveram passagem pela seleção brasileira. Somente um não teve, que eu não lembro quem foi agora. Então era um elenco muito forte, né? Aquele banco do Vasco, eu só queria aquele banco do Vasco hoje, no nosso Todos elenco. fardariam hoje. Todos fardavam de titular absoluto hoje, do banco do Vasco, da galera. Sem dúvida alguma. O time era muito forte, então tinha muitas opções. Acho que só o Henrique que era volante reserva, dos 16, só o Henrique não jogou na seleção brasileira. Os outros 15 jogaram. Então era um time muito forte que eu gostaria mesmo de só o banco de reservas entrasse nesse time do Luxemburgo. Então, não, conta pra nós então aí, agora sim, entrando de fato lá em 2000, agora que tu contextualizou a importância desse título, conta então um pouquinho dos nomes desse time, né? Que time era esse do Vasco aí? Dá pra cantar bonito. Cara, então, o time que disputou o Mundial lá no início do ano ainda era um pouco melhor. O time perdeu algumas peças ao longo do campeonato, né? Saíram, o Gilberto se machucou, o Edmundo e o Amaral saíram, né? Mas ainda era um time muito forte, né? O Vasco tinha um Elton no gol, a reserva dele tinha o Fábio, foi o reserva do Elton nesse jogo da final. Tinha o Klebson, lateral direito, muito bom. Um garoto promissor, acabou morrendo muito jovem no acidente de carro logo depois dessa final, né? O Vasco, aliás, tem um histórico muito grande de jogadores que faleceram em acidente de carro, meio bizarro mesmo. Enfim, tinha o Edivan, Júnior Baiano, o Mauro Galvão acabou ficando no banco dele para os dois, né? O que é uma grande heresia, mas o Mauro tinha 40 anos, né? Depois foi campeão de novo, nacional pelo Grêmio, No Brasil, alguns meses depois. 5 meses depois ele foi campeão titular pelo Grêmio, campeão nacional de novo. Enfim, mas ele acabou ficando na reserva do Júnior Baiano e do Edivan, né? Nessa reta final de temporada. Tinha o Jorginho Paulista, que era o lateral esquerdo, que na verdade era reserva do Gilberto. Gilberto que depois foi da seleção também, né? Mas estava machucado. Os volantes na final eram o Nasa e o Jorginho, lateral direito, né? Que foi tetracampeão, né? Ele acabou jogando de volante porque estava um pouco mais velho. No banco tinha o Henrique e o Paulo Miranda, né? O Paulo Miranda também, um bom jogador. Ajudava bastante também quando entrava. Os meias eram o Juninho Pernambucano e o Juninho Paulista, né? E o ataque era o Euler e o Romário. Era um ataque muito forte, né? A bola chegava muito no baixinho. Nossa. Esse quartel final aí é brincadeira. Sim, é muito forte mesmo. Ainda tinha o Pedrinho e o Viola no banco, né? O Viola também, tetracampeão mundial, e o Pedrinho estava no banco. O Pedrinho também foi um grande craque, né? Acabou não tendo uma carreira tão vitoriosa por conta das condições. Mas àquela altura ainda era um jogador espetacular também. Então o time do Vasco era muito forte, né? Como eu falei, o banco do Vasco era muito forte, era um elenco, e por conta disso o Vasco conseguiu disputar todas as competições daquele ano. Só a Copa do Brasil mesmo que a gente acabou caindo nas quartas, um jogo ridículo contra o Fluminense, que a gente também deu mole lá. Mas tirando esse, todas as outras competições eu acho que foi finalista. Foi finalista até o final. Tá jogando a barra pontos corridos, mas enfim, a gente acabou sendo campeão também. Enfim, e o Vasco deu muito mole nesse ano. A gente perdeu um Mundial em casa. Roubaram a gente também, deram um impedimento meio bizarro ali no Edmundo, mas enfim. Também contra o Corinthians, né? Enfim, a gente podia ter vencido o Mundial, perdemos o Carioca. A gente meteu 5-1 no Flamengo na decisão do Taça Guanabara. Aí chegou na final do Carioca, tomou um 3-0 ridículo. O do chocolate? Foi chocolate. Uhum. Exato. A final foi domingo de Páscoa, um jogo muito marcante. Acabou perdendo a final depois do Carioca, cara, de uma maneira absolutamente ridícula, para um time muito mais fraco que o nosso. Foi eliminado de uma maneira ridícula da Copa do Brasil pro Fluminense também. Perdeu o Rio São Paulo pro Palmeiras, tomou um 4-0 na final, inexplicável. Enfim, o Vasco deu mole em diversos jogos decisivos naquele campeonato e acabou chegando ali na reta final pressionado, né? Tinha que ter um título. O Romário sempre conta que, cara, não entendi o que acontecia com aquele time que dava mole em jogos muito importantes, né? Então esse brasileiro acabou coroando mesmo, fechando com chave de ouro, não só esse time, mas também o Vasco, né? Porque depois desse brasileiro parece que é um outro clube mesmo. Caramba, tu vê que um time é tão forte que, né, eu vejo que na tua fala tem um lamento ainda que ainda podia ter sido um ano ainda mais espetacular, né? Um ano que termina com Brasileiro e Mercosul, né? Ainda poderia ter sido ainda maior. Mas... Sim, muito maior. E a Copa João Avelange, Léo, me conta um pouquinho dessa forma de disputa.
Depois você já pode entrar na trajetória, mas conta um pouquinho do que era a Copa Móvel, né? Cara, assim, o Campeonato Brasileiro dos anos 70, né, principalmente 80, teve uma série de regulamentos esdrúxulos, bizarros, inexplicáveis, que sempre consomem uma parte considerável das nossas lives de Papo de Campeão. A gente perde sempre um tempinho tendo que contextualizar. Só que esse ano tem uma série de elementos aí que são incompreensíveis também, umas coisas meio bizarras, né? Esse campeonato, na verdade, começa em 99, porque em 99 tem, na terceira rodada do campeonato, o São Paulo mete 6-1 no Botafogo. O Botafogo entra no tribunal pedindo os pontos da partida porque o jogador Sandro Hiroshi estava impossibilitado de jogar, estava com passe, me foge a palavra agora, estava com passe bloqueado isso. E ele jogou. O Botafogo pediu os 3 pontos na terceira rodada do campeonato. 99. De 99. O bagulho só foi ser julgado lá no final do ano, assim, depois de um tempão. O que aconteceu? Deram um ganho de causa. Aí o Inter entrou também. Aí o Inter conseguiu ponto também contra o São Paulo. E naquele campeonato de 99 não era um rebaixamento convencional, era um rebaixamento por promédio, né? Como é na Argentina, para ficar mais bizarro ainda. Então os pontos que o Botafogo acabou ganhando do São Paulo, esses 3 pontos fizeram ele ter uma média melhor que a do Gama. Aí o Botafogo escapou do rebaixamento e o Gama acabou caindo, né? Aí o Gama entrou na justiça comum, pedindo os pontos, enfim, foi uma zona que acabou criando um imbróglio, né? Porque o Gama não aceitou o rebaixamento, e aí a justiça acabou impossibilitando a CBF de organizar o Campeonato Brasileiro de 2000, né? De publicar um novo edital do Campeonato Brasileiro de 2000, enquanto essa questão não fosse resolvida. Aí o Clube dos 13 matou no peito e falou: eu vou organizar, tá tranquilo, vou organizar esse campeonato. E foi isso que aconteceu. O Clube dos 13 organizou essa competição. Só que o Gama entrou também na justiça pedindo para jogar na primeira divisão que o Clube dos 13 organizasse. E aí, para cagar tudo de vez, ainda resolveram promover o Fluminense da Série B para a Série A. Convidar o Fluminense para disputar a primeira divisão. Aí, para resumir, os caras não quiseram excluir ninguém e fizeram um campeonato meio bizarro que não tinha divisão, que todo mundo, no final das contas, estava participando, né? Dividiu por módulos. Eles criaram a Série A, seria o módulo verde, se eu não me engano. Não, o módulo azul. A Série B, o módulo amarelo. E a Série C, verde e branco. Olha isso, né? E no final das contas, virava, tudo afunilava, né? Tipo assim, 12 times da primeira divisão classificavam para o mata-mata, 3 da segunda divisão, que era o módulo amarelo, e 1 do módulo verde e branco. Que loucura. Então, basicamente, era uma zona que todos os times participaram, né? Que tinham divisão naquele momento, né? Por isso que o São Caetano chegou à final. O São Caetano era do módulo amarelo, não do módulo azul. Seria a segunda divisão. Exatamente. O São Caetano não foi nem campeão na segunda divisão, né? O São Caetano foi vice-campeão, perdeu o Paraná, a decisão, salvo engano. Acho que foi isso mesmo. Acho que foi isso mesmo. Enfim, e aí fizeram esse regulamento esdrúxulo. Foi isso mesmo. Paraná, enfim. E aí, a primeira fase era aquela parada convencional, né? Pontos corridos, os primeiros classificavam, eram 25 times, os 24 rodadas, e aí os 12 primeiros classificavam, né? Quase metade do campeonato. O Vasco ficou em quinto, cara. O Vasco ficou em quinto, mesmo com um time muito bom, acabou ficando atrás do Fluminense, atrás do Goiás, se eu não me engano. Ficou atrás de alguns times inferiores, tecnicamente, e o Cruzeiro teve deu uma distanciada boa, né? Cruzeiro o Grêmio também passou de fase. Também, né? Exatamente, o time do Cruzeiro era forte, né? O Cruzeiro tinha um bom time também. Foi campeão da Copa do Brasil nesse ano, inclusive, né? Foi. Isso aí. Enfim. E aí, então, o Vasco na primeira fase sem sustos também, né? Porque se passou em quinto entre 12, foi tranquilo, né? Passou com algumas rodadas de antecedência. Eu lembro que o Vasco classificou e depois perdeu 4 jogos seguidos, né? Um deles para o Botafogo. Primeiro jogo que eu fui na minha vida, não lembro de nada, meu pai me levou, nem considero esse jogo, que o Vasco perdeu também, mas enfim. Valeu. Tinha 5 anos, estava lá no Maracanã, não lembro de nada, mas... Teu pai mentiu. Não levou nada. Eu só lembro bem depois disso, né? Infelizmente, até eu queria lembrar de ter visto esse time em campo, mas não lembro. Estaria mentindo se eu dissesse que eu lembrava.
E aí, Léo, o Vasco, então, né, classificando em quinto aí, né, o Vasco vai pegar um time da Série A, né, porque tiveram alguns times com as melhores campanhas que pegaram os times oriundos do módulo verde e branco e do amarelo, né? Pois é, o Vasco acabou pegando o Bahia, que ficou em 12º na fase de grupo, na primeira fase, né? E aí pegou o Bahia também, que era do módulo azul, né? O equivalente à primeira divisão. E aí teve um jogo maluco lá em Salvador, foi 3-3. E aqui no Rio foi um jogão também, 3-2, né? 6-5 no agregado. O Vasco acabou passando de fase. O Juninho Paulista e o Euler jogaram muita bola nesses dois jogos. Acabaram sendo decisivos. E o Vasco conseguiu passar para as quartas de final. Eliminou o Bahia. Aí nas quartas, o Vasco pegou o Paraná, que foi o campeão do módulo amarelo. Pegou o Paraná. E aí no Rio, meteu 3-1. E lá em Curitiba, o jogo foi no Couto Pereira. O Vasco perde de apenas 1-0, aí administra o jogo. O Paraná jogou bem, deu um calor sinistro no Vasco mesmo. O Paraná jogou muita bola. Aí chegou até a assustar mesmo, né? Porque o 2-0 era do Paraná, tinha gol fora. E aí o Vasco passou com um susto. O Paraná tinha vencido o São Caetano, né, que foi a grande zebra do Brasil naquele ano, né? Eliminou 3 grandes em sequência, né? 3, eliminou o Palmeiras, o Grêmio e quem mais? Não era mais um time grande. Fluminense, gol do Ademar, uma paulada. Fluminense. Eles eliminaram o Fluminense em 2001. Agora eu não lembro, acho que foi em 2001 que eliminaram o Fluminense, ou foram os dois. Né? Não lembro agora. Uma paulada no Maracanã, fora da área. Verdade, verdade. É isso mesmo. Foi isso mesmo. Golaço do Ademar. Enfim. E aí o Vasco eliminou o Paraná e depois pegou o Cruzeiro. E esse jogo contra o Cruzeiro, esse confronto contra o Cruzeiro acabou sendo um divisor de águas, né, pro Vasco. E aí, Cruzeiro, então, com o Filipão, né? O Cruzeiro que tinha feito a melhor campanha da primeira fase, né? Não sei se entrava como favorito, porque o Vasco tinha também um grande time, né? Mas conta um pouquinho, então, desse confronto, que eu acho que esse talvez seja... Me diz tu, né? Mas talvez seja o mais emblemático dessa campanha, né? Sem dúvida alguma. Eu diria, cara, assim, o Cruzeiro tinha um time muito forte, né? Ganhou a Copa do Brasil, era um time que tem tradição em mata-mata, né? Então, ainda mais o Filipão, que é um cara que é muito forte em mata-mata. Ele só foi ganhar um campeonato de pontos corridos agora, em 2018, né, com o Palmeiras. Então, com certeza assustava, né? Mesmo o Vasco tendo timaço, até porque o Vasco naquele ano dava umas pipocadas meio inexplicáveis. E aí foi pegar o Cruzeiro, e o Cruzeiro, por ter a melhor campanha, decidiria em casa, né, o segundo jogo. O segundo jogo foi em casa. Então, o Vasco tinha que fazer o resultado no Rio. Só que o Vasco estava numa maratona de jogos muito sinistra. Porque a Mercosul, o Cruzeiro já estava eliminado da Mercosul, e o Vasco estava nessa maratona de jogos. Mercosul, Brasileirão, Mercosul, Brasileirão. E seria até o final de dezembro. A gente já estava... Esse jogo contra o Cruzeiro, o primeiro jogo foi em dezembro, foi 14 de dezembro. Não teve pandemia no ano. Não teve pandemia, era o calendário normal. O primeiro jogo da primeiro jogo da semifinal foi 14 de dezembro, cara. Que é o Mundial de Clubes nessa altura, né? Deixa eu ver. O Mundial, se eu não me engano, a final foi antes do término, né, do brasileiro. Né? O Boca e Real Madrid. Boca e Real Madrid foi antes do brasileiro. Enfim. Aí o Vasco joga contra o Cruzeiro. Não, aí, rapaz, foi até bem antes. 28 de novembro, imagina? 28 foi novembro? Eu nem lembrava disso. Eu sabia que tinha sido realmente antes, né? E o Cruzeiro muito forte, o Vasco ainda assim consegue meter 2-0 nos caras, mano. Só que aquela tradicional... Enfim, aquele mole que o Vasco aquele ano dava sempre, cara. É impressionante, cara. Aconteceu diversas vezes, eu acho que lá e deu esse mole de novo, deixou o Cruzeiro empatar, cara. O Cruzeiro meteu... Tava 2-0 até 33 de segundo tempo. O Cruzeiro diminuiu aos 34. Gol do Alex Mineiro, se eu não me engano. Não, desculpa, do Fábio Júnior. E aí o segundo gol sim foi do Alex Mineiro. 44 do segundo tempo, eu acho. Uma falha do Odivan, se eu não me engano. E aí o Cruzeiro empata o jogo, cara. E esse jogo aconteceram algumas coisas que irritaram o Eurico Miranda. O Eurico Miranda eu já contei isso na live da Mercosul. O Eurico Miranda era brigado publicamente com o Filipão. E o técnico do Vasco,
o Oswaldo de Oliveira apertou a mão do Filipão antes do jogo começar, cara. Tem noção de como ele foi afrontoso com o Eurico Miranda? O Eurico Miranda ficou revoltado, achei isso um absurdo. Né? Cobrou ele. E pra piorar, ele cedeu esse empate ridículo. Né? Detalhe que o Vasco tinha acabado de meter 4-1 no River Plate, em pleno Monumental. É a maior derrota que o River já sofreu em casa na história das competições internacionais. Uma atuação absurda do Vasco, jogando bem. Aí o Vasco, por ter dado esse mole e o senhor Oswaldo de Oliveira ter cumprimentado o Filipão e ter dado folga para os jogadores na segunda-feira, o Eurico Miranda resolveu demitir ele, né? O Eurico Miranda conta que quando soube que o elenco tinha recebido folga, já tinha jogador no avião indo para Bahia. Ele achou isso uma afronta absurda, né? O Clebson estava indo para Bahia. Então ele demitiu o Oswaldo de Oliveira, né? Faltando Que loucura. 3 jogos para acabar o Brasileiro e 1 para acabar a Mercosul. Né? Faltando 4 jogos para acabar a temporada. Assim, o Eurico é muito idolatrado por muita gente ainda hoje na torcida do Vasco. Mas se o Vasco perde o Brasileiro a Mercosul, eu acho assim que muito mais gente ia ter raiva dele hoje, assim, muito menos gente ia gostar dele, porque foi realmente uma loucura o que ele fez. Demitiu o Oswaldo e aí resolveu contratar um técnico que conhecia a casa, um cara, pra melhorar o ambiente, um cara paizão, acabou contratando o Joel Santana. O Joel Santana que acaba pegando o Vasco ali na reta final. Também, né? Se dava bem com o Romário também, né? Pois é, cara. Pois é. Isso era eu acho que isso aí foi o principal, né? Eu não sei até hoje quem contratou ele, mas eu acho que teve dedo do Romário aí, né? Deve ter pedido ajuda pra ele, escolher um nome. E aí chegou o Papai Joel. E aí o Papai Joel acaba estreando. Cara, é surreal. Ele acaba estreando ali no jogo da final contra o Palmeiras, né? Maior jogo da história do Vasco. É o primeiro jogo dele. E o Vasco é campeão, cara. Cara, se o Vasco toma 3-0, 4-0, 5-0 naquele jogo, eu acho que a gente não era campeão do Brasileiro. O título da Mercosul é que conseguiu animar o Vasco mesmo no Brasileiro. E aí, então, depois tu falou, né, o primeiro jogo do Joel, o maior jogo da história do Vasco. E o segundo jogo, não sei se é o segundo, mas acho que sim, né? O segundo jogo seria Cruzeiro e Vasco, sim. Então no Mineirão. 3 dias depois. Meu Deus do céu! 3 dias depois. Foi numa quarta-feira a Mercosul, e o jogo acho que foi no sábado. O Vasco foi no sábado. Eu acho que foi nem domingo. Domingo foi o Grêmio e São Caetano. Isso, verdade. Enfim. Até os dois foram no sábado. Bom, enfim. Eu não lembro. Porque dia 20 era Natal. No domingo era a véspera de Natal, era dia 24. Foi por isso que os dois foram no sábado. Tá certo, foi no sábado sim, os dois. Enfim, bizarro, né? Ainda teve isso. Acho que só teve 3 dias de descanso. Né? Não pôde descansar até domingo porque é isso mesmo. Dia 24 era a véspera de Natal. Né? Então o jogo foi no sábado. Cara. O Joel Santana conta que foi uma semana muito agitada, que os jogadores, todo mundo bêbado no dia 21, ele começando a pedir pra galera segurar, beber menos, comemorando o título. O Vasco andou o Rio de Janeiro todo em cima do caminhão de bombeiros. Não, foi o caminhão de bombeiros. Não, é padrinho, né? Não, e o pior de tudo, assim, e foi uma festa tão doida, o aeroporto do Rio de Janeiro no centro da cidade. O Vasco foi na Zona Sul pra passar em frente à sede do Flamengo e voltar pra São Cristóvão. Fez um caminho bizarro pra dar a volta. Fez a volta ali na sede do Flamengo. Então a festa foi muito longa. Dia 21 todo, os caras bebendo e tal. Então o Vasco não descansou, foi pra Belo Horizonte cansado, né? Então... Pessoal brincando nos comentários. Enfim, o Vasco acabou indo para Belo Horizonte cansado, né, de ressaca de título. Se eu tivesse consciência na época, eu acho que eu ficaria bem preocupado. Mas o Vasco acabou tomando conhecimento do Cruzeiro, né? Foi um jogo. Esse para mim é o jogo. Não é o jogo do título, porque o São Caetano era um time forte, mas é o jogo mais emblemático da campanha. Cara, esse é realmente. Eu acho que eu tenho uma memória assim. Também acho que eu tinha 6 anos na época, né? Então minha memória também é pequena desses tempos do futebol, mas esse jogo eu lembro, cara. Esse jogo eu lembro porque realmente foi esse gol do Juninho, esse primeiro, eu lembro que eu vi ao vivo, assim, golaço de falta. E depois o Romário e Euler, né?
O gol do Euler é um Exatamente. golaço, né, cara? Que golaço do Euler, né? Golaço. O Vasco faz 1-0 justamente no começo do jogo, né? Desculpa, no primeiro tempo, né? Não foi tão no começo do jogo. Foi um gol de falta, cara. Um gol de falta, assim, todo mundo achou que o Juninho ia cruzar. Né? Teve uma galera que falou que não, ele cruzou errado. Ele não cruzou errado porra nenhuma. Ele meteu na gaveta mesmo. E depois ele fez um gol pelo Lyon contra o Barcelona igualzinho, cara. A bola perto do escanteio ali, sem ângulo nenhum. Meteu com curva e cobrindo o goleiro. Esse gol dele pelo Lyon é um dos gols mais bonitos da história da Champions. Ele já tinha feito parecido pelo Vasco, né? Nessa semifinal. Ele mete 1-0, né? E o empate, o Cruzeiro jogava pelo empate, né? 0-0 era do Cruzeiro. 1-1 também era do Cruzeiro, né? E aí o Cruzeiro vai lá e empata, né? Com o Sorin. O Sorin que... Exatamente, o Henrique tá falando do jogo do abraço do Filipão com o Oswaldo. Foi isso mesmo. Enfim, e como foi 2-2 em São Januário, 1-1 era do Cruzeiro. O Cruzeiro empata o jogo com o Sorin. O Sorin que também já tinha feito gol no Vasco do River Plate lá em 98, na semifinal também da Libertadores. Foi ele que fez o gol do River Plate naquela oportunidade. E ele vai lá e mete o gol no Vasco de novo. Né? E aí, 1-1, cara, o empate sendo do Cruzeiro, Mineirão lotado. O Euler conta que ele sabia que o Sorin era um lateral que apoiava muito, ele subia muito. Então ele falou na véspera do jogo, no dia do jogo, pro Júnior Baiano, né, diversas vezes, quando se tu desarmar o Sorin, levanta a cabeça e mete um balaço que eu vou correr e vou pegar a bola nas costas dele, vou fazer um gol nas costas dele. Faz isso, faz isso, faz isso. E aí o segundo gol do Vasco, o gol dele era exatamente assim, cara. O Sorin perde a bola lá no ataque, o Júnior Baiano pega a bola e faz um lançamento de 300 metros. O Euler corre, pega a bola e mete um golaço. Faz o 2-1 e sai dançando lá, rebolando. Esse gol aí, cara, acho que foi o gol mais importante da campanha, na minha opinião, né? Porque foi quando a gente botou ele a pressão no Cruzeiro. Aí o Cruzeiro veio com tudo. Veio pra cima, querendo empatar o jogo. Teve algumas chances para empatar e o Elton fechou o gol. Né? Aí no finalzinho, no contra-ataque, né, já aos 45 do segundo tempo, o Romário pega a bola, dá um drible e empurra, né, sem goleiro, e aí sai para comemorar. Cara, é tão legal assim que na hora que a bola bate na rede, dá pra ouvir a torcida do Vasco gritando no fundo, e aí o juiz acaba o jogo e, cara, o Mineirão inteiro aplaude o Cruzeiro, assim. Isso é muito legal, assim, porque dá pra ver que os caras falam, não, o time deles é bom mesmo e a gente jogou bem, a gente perdeu em casa, mas o Mineirão inteiro aplaudiu o Cruzeiro, né? E aí foi aquela vitória que tu fala, caceta, eu acho que agora vai dar bom, né? A gente tava... O Vasco ainda achava que a gente ia pegar o Grêmio na final, acho que todo mundo achava, cara, que ia ser o Grêmio. Ronaldinho versus Romário, São Caetano evitou uma final entre Ronaldinho e Romário, cara. Exato, exatamente. A gente ia pegar o Grêmio do Ronaldinho. Cara, aí seria aquela imagem que aquela troca de gerações, aquela coisa bonita que o nego sempre faz, né? Aquela imagem do Ronaldinho apertando a mão do Neymar naquele Flamengo Santos de 2011. Ia ter um bagulho desse, o Romário passando bastão assim pro Ronaldinho e o São Caetano acabou impedindo isso, né? Meteu um 3-1 também em Porto Alegre, né? Fora de casa, os dois venceram por 3-1. E aí foi ter essa final maluca. Oi? O São Caetano chegou com muita autoridade, porque foi um chocolate aqui no Grêmio. Realmente foi uma coisa foi. que o Grêmio não achou. Foi. Eu vi a reprise desse jogo uma vez. O São Caetano jogou muita bola. Era um time que tinha um físico absurdo mesmo, né? Um calor sinistro na reta final ali de campeonato, de dezembro, alguns jogos quentes. E o São Caetano correndo muito mesmo. Né? Era um time que dava canseira no segundo tempo, principalmente. Jogava melhor no segundo tempo. Enfim, e aí o primeiro jogo da final foi ser dia 27 de dezembro. Olha que maravilha, cara. 27 de dezembro, né? Esse ano teve futebol. Teve 27, 30, teve jogo 27 e 30 de dezembro esse ano, mas por causa da pandemia, né? Vocês até ganharam o jogo, ficaram felizes. Imagina como deve ter sido ano novo. Dia 30 no classificou. Garoto de São Paulo, dia 30. Ganharam, empataram, né? 0-0. Isso, a gente ganhou dia 23 antes do Natal e empatamos e classificamos, né? No ano novo. Mas aí, né, nesse ano de 2000, não, né? Era o futebol brasileiro, né, em seu estado puro ali nos anos 90, ali, finalzinho.
Pois é, aquela organização exemplar que, enfim, cara, é muito simbólico a cagada que aconteceu na final por ser nesse campeonato, porque foi o campeonato assim, mais zoneado de todos, foi uma zona. A última vez que eles tinham, que o Clube dos 13 tinha organizado o campeonato foi em 87, deu aquela cagada. E deu aquela cagada porque eles meteram times de divisões diferentes. Aí vai 13 anos depois, o Clube dos 13 organiza e cagada de novo, e chega um time da segunda divisão na final, por causa dessa questão de módulo. Os caras fizeram tudo pra dar merda. E aí, pra completar, né, teve a cagada que eu vou falar daqui a pouco. Mas, enfim, o primeiro jogo foi dia 27, cara, no Palestra Itália, no Parque Antártico Antigo, né, onde o Vasco tinha acabado uma semana depois olha que bizarro, uma semana depois do Vasco ter conquistado aquela virada impressionante do Palmeiras. Aconteceu tanta coisa nesse meio tempo, mas foi no mesmo estádio, no Palestra Itália, né, o São Caetano jogou muito a bola. O São Caetano jogou melhor que o Vasco no jogo de ida. O São Caetano ficou mais perto da vitória, mete 1-0, o Vasco empata ali, gol do Romário, no momento que o São Caetano tava pressionando. O São Caetano mete um balaço acho que na trave, pouco antes dele empatar, ou logo depois. Enfim, o São Caetano tava jogando muita bola nesse jogo e deu um susto mesmo, né? Esse São Caetano mas era eu acho que empatou. bola. Tanto que foi vice-brasileiro no ano seguinte, né? Quem olha hoje São Caetano, mas o São Caetano foi, olha, um dos Tinha melhores. uma galera boa, né? Tinha uma galera boa no time deles, pô. Tinha o Ademar, que era o craque do time, mas também tinha o Daniel, o Serginho, que depois morreu, né? O Silvio Luiz, goleiro, que depois jogou no Vasco também, que era meio... Tinha um saco de cimento em cada perna, mas fechava o gol às vezes. O time dos caras era enjoado. Anailson. Esquerdinha, Japinha, Adãozinho. Adãozinho, o time era brabo mesmo. E aí aí teve o jogo da volta. Jogo da volta. Aí tem uma grande história, né? Não é uma história muito legal, mas é uma grande história. Cara, uma loucura. Tudo que aconteceu foi uma loucura, né? Eu não sei por que a escolha de em São Januário, né? Acho que pelo pouco de título que o Vasco tem em São Januário, o Vasco conquistou poucos títulos, né? Ganhou 2 estaduais. 2 ou 3, foram 2. Acho que foram só 2 estaduais nos anos 30, né? Nos anos 20 e 30 o Vasco teve a chance de ganhar mais títulos lá, mas sempre o jogo extra em campo neutro. O Vasco acabou sendo campeão no estádio do América, porque era em jogo neutro, enfim. Então o Vasco acabou ganhando poucos títulos em São Januário, e os 3 brasileiros a gente ganhou em outro estádio, né? 74 e 97 no Maracanã e 89 no Morumbi. Aí em 2000 acabaram botando a final em São Januário. Não lembro exatamente o porquê, acredito que tenha sido isso. Mas enfim, o fato é que naquela altura o Corpo de Bombeiros autorizava São Januário para 33 mil pessoas. Hoje só autoriza 21, muito por causa disso. Mas enfim, 33 mil pessoas em São Januário o Corpo de Bombeiros autorizava. O Eurico Miranda vendeu 36 mil, 3 a mais, né? O Vasco vendeu a mais, né? E ainda por cima, cara, assim, eu conheço muita gente que estava nesse jogo. Sem sacanagem, eu acho que metade, eu diria que metade entrou sem ingresso nesse jogo. Então, todas as pessoas que estavam lá sempre falam, cara, tinha muito mais de 40 mil pessoas, muito mais, muito mais. Eu tenho um amigo que era de uma torcida organizada, ele conta que deu meio-dia, ele entrou com pelo menos mais 300 pessoas de uma vez só, né? Pela garagem, nego pulando catraca, né? Então tinha muito mais de 40 mil pessoas naquele jogo, com certeza, né? Pelos relatos que falam, eu não estava lá, não posso dizer isso, né? Tem uma imagem clássica de vagabundo na cabine de imprensa, em pé, assim, na marquise. Muita gente não tinha espaço, né? E diante de tantos relatos que eu ouço de pessoas que entraram nesse jogo sem ingresso, que pularam catraca, que entraram pela garagem antes do jogo, que até gente que entrou com ingresso falso, que comprou ingresso falso e deixaram passar. Então, assim, tinha tudo para dar problema mesmo. E o Eurico, eu acho que não devia estar muito preocupado com isso, né, Eurico? Quanto mais gente para ele, acho que era melhor, né, pelo visto. Acho que a ideia era criar um ambiente hostil mesmo, lotado, caldeirão mesmo. Isso eles conseguiram. Foi tão hostil que no início do primeiro tempo saiu uma porradaria na arquibancada, porque começaram a xingar o Romário, né? O Romário sentiu a coxa, pediu substituição. Aí quando ele sentiu pediu substituição, começaram dizem, né, já que eu já ouvi, começaram uma torcida que não gosta, a torcida organizada do Vasco tradicionalmente não gosta do Romário, né, que era fã do Edmundo e que culpava a saída do Edmundo por conta do Romário, começou a gritar
Edmundo e mandar o Romário tomar naquele lugar, e por conta disso algumas pessoas que não gostaram começaram a brigar entre si, e teve uma avalanche, as pessoas caindo, ficaram empressadas na grade, e por muito tempo, muito pouco, a gente não teve um desastre de Hillsborough aqui, sabe? Poderia ter acontecido parecido, assim, morrido muita gente. A sorte é que o alambrado de São Januário, diferentemente do estádio de Hillsborough, ele desabou, né? Ele desabando, as pessoas caíram no campo e sobreviveram, né? Ninguém morreu, graças a Deus. E aí o Eurico, ele quer que continue, ele queria que continuasse o jogo, é isso, né? Cara, é surreal isso é surreal. Tem uma cena, tem foto dele mandando as pessoas levantarem, assim, dando tapa no ombro das pessoas, levanta, levanta, levanta. Eu já vi relatos de internet de gente falando que estava caído no gramado também com suspeita de fratura no tornozelo e de sentir um tapa no braço e no ombro e ser o Eurico pedindo para a pessoa levantar, sabe? Eu não sei até que ponto é meme isso, é verdade, mas tem a cena dele em campo pedindo para as pessoas levantarem mesmo, gente caída no chão, sanguentada, e ele pedindo para levantar. Então é uma cena muito bizarra mesmo, né? Mas tem teorias da conspiração muito loucas que envolvem esse jogo, que dizem que o Eurico Miranda pediu para a torcida invadir o campo, porque o São Caetano ia ganhar o jogo, porque sem Romário não dava para ganhar o jogo, porque o São Caetano meteu a bola na trave. Aí tem teorias que dizem que sei lá, que o Eurico queria acabar com o jogo, não sei o quê. Não faz sentido, cara. O cara queria forçar o retorno da partida a qualquer momento, né? Foi tão doido que, na época, o governador do Rio de Janeiro, o Garotinho, ligou pro delegado da partida, falou: eu não autorizo, acaba esse jogo. Não, eu não autorizo, eu vou mandar a polícia militar sair daí, não tem meu aval de segurança para continuar a partida, acabou o jogo. E aí o Eurico xinga o Garotinho e sai, e vaza o áudio dele xingando o Garotinho na transmissão desse jogo. Eu queria achar esse momento, não sei onde está, deve estar em algum lugar. Mas aí o jogo não acaba. O João Santana chama o time pro vestiário, né? Não volta. O árbitro queria voltar o jogo, sim. Só que parece que roubaram as bandeiras de escanteio, me roubaram bola do jogo. Não tinha condição de ter. Tinha gente caída no gramado do lado de fora, não tinha condição. E aí o jogo acabou sendo remarcado. Aliás, o jogo não foi remarcado, não tinha data. Rompe o ano, começa. Lá pro dia 10 de janeiro não tinha data. Não tinha data. Eu não sabia se o Vasco ia perder os pontos. Não sabia o que aconteceu. Não tinha data, né? O jogo acabou sendo marcado com pouco tempo de antecedência. Acho que lá pro dia 12 de janeiro, 13, 14, que acabaram marcando o jogo pro dia 18. E aí os caras marcam o jogo pro dia 18, uma quinta-feira à tarde. Uma quinta-feira à tarde, 4 horas da tarde de quinta-feira. Por quê? Não Cara, sei. que isso? Quinta-feira à tarde. Pois é, cara. Quinta-feira à tarde. O Maracanã não lota por conta disso. Eles começaram a vender o ingresso muito em cima da hora e era no meio da tarde, assim. Pouca gente pôde ir. Mas, enfim, marcaram. O jogo foi no meio do Rock in Rio, inclusive. O Rock in Rio foi de 12 a 22, 23 de janeiro naquela oportunidade. É muito marcante, porque eu falei aqui na live de campeão do Brasileiro de 89 que a gente teve a presença ilustre lá no Morumbi do Lula, que estava concorrendo à presidência, né? E no dia anterior à eleição ele foi no Morumbi assistir o jogo e torcer pro Vasco ser campeão lá. E aí em 2000 a gente teve a presença ilustre também de pessoas que no dia seguinte estariam no Rock in Rio, né? Que foi o Steve Harris e o Jenny Kears, do Iron Maiden. Foram torcer lá pro Vasco. Enfim, cara, eu queria muito ter uma consciência maior nessa época, porque, pô, deve ter sido sensacional, cara. Vasco campeão na quinta-feira e sexta-feira é a minha banda favorita. E os caras lá, enfim, esse é outro assunto, né? Aí o Vasco foi campeão na quinta-feira, porra, pra nossa alegria, graças a Deus, o jogo aconteceu sem nenhum problema. E esse jogo foi um jogo mais tranquilo, né? O São Caetano, o que falam também no meio dessas teorias é que o São Caetano acabou se enfraquecendo um pouco, né? Também, né? Nesses dias aí, né? De distância, né? Inclusive hoje de manhã eu acordei, cocei meus olhos, abri o celular. Primeira coisa que eu fiz no dia, desbloqueei o celular, entrei no Twitter para ver lá. O CBF postou a foto do Vasco campeão. Primeira coisa que eu fiz no dia foi discutir com um indivíduo que estava postando lá no Twitter que o Vasco ganhou roubado esse jogo, que o São Caetano perdeu todo o time. O time todo do São Caetano foi embora nas férias. Mentira! Os 11 que entraram em campo em São Januário
no dia 27, no dia 30 de dezembro, entraram em campo, não, dia 27, desculpa, no dia 27 entraram em campo no dia 18 de janeiro, os 11, os mesmos jogadores, o São Caetano entrou com a mesma escalação. Não faz sentido, é maluquice isso, é mentira. Ah, o São Caetano enfraqueceu? Enfraqueceu como? Por que eles se enfraqueceram? Sim, tanto os jogadores do Vasco quanto do São Caetano tiveram 20 dias de férias, né? Todo mundo aproveitou as férias, voltou gordo, acima do peso, isso é normal, né? Não tinha data para ter jogo. Aí, porque o São Caetano é um time de correria, sentiu mais, porque o jogo foi em janeiro, no meio da tarde, tava calor. Porra, foda-se, né? Foda-se. O que o Vasco tem a ver com isso, tá ligado? O Vasco ganhou na bola, no campo, jogou muito melhor, né? Os 3 gols do Vasco são muito memoráveis também, né? O primeiro gol é uma coisa, assim, surreal, é um gol, assim, que, porra, que você dá vontade de tatuar o gol. Que, cara, é certinho mesmo. O Juninho Paulista recebe a bola, aí acha um passe espetacular pro Romário, que podia dominar, virar e chutar. Não, o Romário só dá uma deixadinha assim, um tapinha na bola, aí vem o Juninho, sem força, bota a bola no ângulo. O Silvio Luiz só olha assim a bola entrar. Um golaço. Como é que aí o passe pro lado fica tão lindo, né, cara? Que toque do Romário, né? Foi uma coisa assim, um toque pro lado. Sim, assim, genial. Ele já sabia o que ia fazer antes da bola chegar. Ele já dá um passezinho com nojo, aí o Juninho também dá um tapa, né? Sem muita força, a bola vai no ângulo, certinho. Né? Ele nem comemora direito o gol, ele faz o sinal da cruz e benze e parece que começa a chorar. Ele já sabia que era a última partida dele pelo Vasco. Tá travando? Tá dando pra ouvir? Não, tô te ouvindo bem. Uhum. Beleza, aí o Juninho, sai chorando e tal. Naquele momento, assim, muita gente, muito vascaíno já ficou assim, tá acabando, né, cara? Já deu pra sentir que era a última exibição mesmo do Juninho no Vasco, né? Aí o São Caetano empata no primeiro tempo, um golaço do Ademar, um porradão, como sempre, né, no cantinho. Só que ainda no primeiro tempo o Vasco consegue fazer 2-1 com o Jorginho Paulista. Ele recebe um passe também magistral do Juninho Paulista, né? E aí ele acaba metendo um gol no final ali do primeiro tempo. E aí o Vasco vai pro intervalo com a vantagem e... Assim, acho que a energia boa, né? A sensação de que a gente ia ser campeão já começou a pegar ali, né? No segundo tempo o Vasco volta tranquilo, bem tranquilo. O Romário faz o terceiro gol ali na metade do segundo tempo, né? Na metade não, desculpa. No início do segundo tempo. Perdão, no início do segundo tempo. E aí, quando ele faz o terceiro gol, a torcida do Vasco já começa a gritar é campeão. Era um otimismo muito grande, né? Enfim, outros tempos em que a gente não tinha medo de perder pro Lanterna do campeonato, que com 2-1 a gente estava achando que ia ser campeão. Fez o terceiro, 3-1. Outros tempos mesmo. Aí, então, aí com esse gol aí do Romário, Vasco, né, nesses tempos aí tão gloriosos do Vasco, tetracampeão brasileiro, 3 anos depois, né, 97, Sim. Naquela altura o Vasco se tornava o maior campeão brasileiro, né, porque não tinha unificado os títulos, 87 é do Sport, então o Vasco chegava a 4 e empatava. Entendi. O Vasco empatava com 4 títulos com o Palmeiras e com o time lá do Leblon. E aí o Vasco era o maior campeão brasileiro naquele momento, cara. Era o maior campeão brasileiro, outros tempos. Olha só o tamanho que o Vasco tinha alcançado ali naquele ano de 2000. E ô Léo, pois é. Aqui, esse cara que meteu o último gol da campanha, foi o grande craque do título brasileiro. Porra, tá até aqui a camisa. Eu tive que botar a camisa dele, 11 aqui. Mostra pra nós aí. Consegue mostrar? Essa aqui. Essa aqui é da Mercosul, na real, né? Nem do Brasileirão. Essa aqui é da Mercosul. Mas é a 11 dele, do Bachola. Pesa, hein? Pesa demais, cara. Não sei como é que a estante não caiu. A estante tá reforçada ali. Mas pesa muito mesmo, cara. O Romário nessa temporada meteu 80 gols, né? Somando com a seleção brasileira. Acho difícil de alguém barrar. Eu falei isso na outra live, né? Tava comparando Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol aos 2 Juninhos e Oleri Romário, né? Ano passado. Mas, cara, o Romário sozinho fez mais gol do que
fez quase o mesmo número de gols que os 4 juntos. Então não tem comparação, cara. Esse time do Vasco de 2000 era muito forte. O que o Romário jogou nesse ano foi brincadeira, ele jogou muita bola. Né? É difícil entender como ele não estava na seleção de 2002. O Filipão, acho que o Filipão ficou chateado com aquela derrota lá no Mineirão, levou aquilo pro coração. Ele quis levar o Romário mesmo, porque é a única explicação. Ele levou Luizão, cara. Luizão para ser o substituto imediato do Ronaldo. Não dá para entender. O Luizão que é ídolo também do Vasco, mas, enfim, inexplicável mesmo. Esse ano do Romário é realmente um absurdo, né, cara? Cara, 80 gols, que é isso? No Vasco, só no Vasco 70 e poucos, né? No Vasco são 70 e poucos. Acho que foram 74 no Vasco e 6 pela seleção, acho que foi isso, né? Vou até olhar aqui o gol do Romário 2000, só para informar certinho. Beleza. E enquanto tu procura aí, não sei se tu tem esse histórico assim, mas o Romário jogou 73. 73, cara. 73. Como é que o Romário vai média de um gol por jogo. Como é que ele vai pro Vasco no ano de 2000, Léo? Porque ele jogava no Flamengo até 99, né? Como é que foi isso? O Romário, ele é contratado pelo Vasco no finalzinho de novembro de 99, assim que o Vasco, ou início de dezembro de 99, assim que o Vasco é eliminado do Campeonato Brasileiro, já para disputa do Mundial de Clubes. Ele chega como grande contratação para um Mundial, meio que para engrandecer o evento mesmo também, né? E aí ele chega, ele e o Edmundo eram os maiores salários do futebol brasileiro, eles ganhavam na época R$450 mil cada um, né? O segundo maior salário era 300 mil, era uma desproporção muito grande, né? O que o Vasco pagava para eles dois, né? Convertendo hoje, daria, pelas contas, que, se eu não me engano, o Rodrigo Capello fez recentemente, daria mais de R$2 milhões, né? Seria ainda, convertendo hoje, seria o maior salário do futebol brasileiro. Então ele chega seria o maior salário da história do futebol brasileiro, proporcionalmente. Então ele chega com uma aura muito grande ali, né, que engrandeceu o time também, né? O Edmundo já era a maior contratação do futebol brasileiro em 99, quando volta da Fiorentina. Então o Vasco acabou botando ali 2 jogadores muito caros, com muito ego, com muito... que faziam o time jogar por ele, né? Não é à toa que não deu muito certo, né? Deu certo ali no Mundial, mas depois desgringolou ele no Carioca, quando eles estavam disputando a artilharia da competição e brigaram para bater pênalti, né? Aí o Edmundo sai, muita gente culpa o Romário, fica com raiva do Romário, enfim. Teve gente que conseguiu ter raiva do Romário em 2000, cara. Vascaíno que ficou com raiva do Romário em 2000. Tu tem noção disso, cara? A gente era... eu fiz 73 gols 73 gols e nego ainda com raiva dele, cara. Pelo amor de Deus, a torcida muito... Na época era muito mal acostumada mesmo, né? Hoje não, hoje é a torcida tadinha da nossa torcida. Sofrida mesmo. Outros tempos mesmo, e esse pelo menos gerou alguns dos momentos mais clássicos do futebol brasileiro, essa união Romário e Edmundo aí no Vasco. Com certeza. Cara, e esse jogo da final, ele tem uma parada que é muito marcante, assim, que todo mundo lembra, assim, a gente não comentou, mas talvez você... Quando eu falar, você vai falar, caraca. Chama a maior trollada do show brasileiro, né? O que acontece? A Globo, cara, a Globo de 27 de dezembro, ali, daquele jogo, na transmissão, cara, se tu pegar a reprise da transmissão, o Eurico é escorraçado, né? O nego só falta mandar prender o Eurico. E o Eurico tava querendo reiniciar o jogo, insensível, mandando os feridos subirem, não sei o quê. E aí a Globo cai de pau. Cai de pau no Vasco e no Eurico de uma maneira assim bizarra. Assim. São 10 dias seguidos de Jornal Nacional falando do Vasco, da justiça, não sei o quê, entrevistando gente que estava ferida, fazendo aquele drama todo. O Eurico fica puto. E aí ele coloca o logo do SBT na camisa do Vasco, no peito e nas costas, sem autorização do SBT, sem conhecimento, de graça. Né? De graça. Só pra irritar a Globo. Então, cara, e ninguém sabia disso, né? As camisas ficaram escondidas, né? Só na hora que o time botou mesmo, os jogadores falaram que olharam assim, eles contando, não entenderam nada. Ninguém falou nada com eles. Eles entraram, né? Quando a Globo foca o time do Vasco entrando assim, dá pra ver assim, o narrador, a narração, né? Você não acha o Galvão Bueno mesmo que narra, ele dá uma gaguejada assim, tipo, na primeira imagem, tipo, que porra é essa? E a foto do título é o Romário mesmo com um SBT grandão ali estampado.
Ah, cara, muito bem lembrado. Essa história não podia ter faltado, é verdade. É uma história sensacional. Pois é. Cara, tem a reportagem do SBT sobre esse jogo. Tem também no YouTube, finaliza com o apresentador do jornal do SBT falando. É, a diretoria, sei lá, a diretoria da SBT comunica que não foi informada da ação de marketing e tomará e avaliará se tomará providências necessárias, né? Tipo, avaliará se vai processar o Vasco. Só faltava isso também, acabou que eles não fizeram isso. Mas enfim, daí em diante foi só ladeira abaixo, né? Porque começou essa briga com a Globo, bizarra, a Globo durante muito tempo tretando com o Eurico, e não tem como brigar com a Globo, cara. A Globo sustenta o futebol brasileiro, né? O Vasco perdeu todos os patrocínios em questão de meses, né? O Eurico assume a presidência alguns dias depois, poucos dias depois ele assume a presidência do Vasco. Ele não era presidente do Vasco, ele era VP de futebol. Ele assume a Uhum. presidência do Vasco na, na primeira semana da segunda quinzena de janeiro, ali, acho que 20 de janeiro, 21. 21 de janeiro. E o Vasco perde todos os patrocinadores. Perde o patrocínio da Nations Bank, que era o maior patrocínio da história do futebol brasileiro. Era maior que a Parmalat, o banco americano que patrocinava o Vasco. Perde o patrocínio da ACE, que era da PG, perde o patrocínio da Capa e perde a credibilidade com a Globo. Então o Vasco amarga aí 8 anos sem patrocínio. O Vasco só vai ter patrocínio de novo no ano de 2008. Enfim, em um patrocínio que meio esquisito lá da MRV, né? E aí o Vasco acaba mergulhando em dívidas assustadoras, porque o Vasco tinha o elenco mais caro do país disparado. Muito disparado o elenco mais caro do país. E aí acaba se endividando de uma maneira surreal em poucos anos, né? E aí a gente tá nessa bosta até hoje, né? Infelizmente. Caramba, vou dizer que é a primeira vez que eu ouço, assim, entendo esse histórico do Vasco, cara. Muito, muito. E faz tudo, agora tudo faz sentido, entende? Porque é isso, a gente Cara, olha os times do Vasco dos anos 90 em 2000 e, cara, o que que aconteceu, né? o Vasco chega a ficar sem patrocinador esportivo. O Vasco é o primeiro time do Brasil a ter uma fornecedora própria, a VG na época, porque o Vasco rompeu com a capa e não tinha mais patrocínio naquele momento, né? O Vasco fica mais de um ano tendo que fazer o próprio material, enfim, só vai ter um patrocinador pontual depois da BMG, lá em 2007, quando o Romário vai fazer o Gol Mil, mas também pontual. O Vasco só assina um contrato mesmo de patrocínio em 2008, cara. Surreal. O Vasco fica 8 anos sem patrocinador. Mesmo e só tomando processo, né? Então esse título meio que ele marca meio que um fim de um Vasco glorioso, né? Que durou os anos 80 e principalmente os anos 90 todo. Infelizmente, e até hoje a gente não conseguiu ter uma sequência muito grande de anos bons. A gente teve um período ali alegre de maio de 2011 até julho de 2012, mas só também. Esse século foi uma desgraça, infelizmente, até aqui, né? É verdade, né? E o Vasco ainda tá lutando, né? E tentando mais uma vez para fugir, né, do descenso. E aí eu queria te perguntar, então, pra gente finalizar esse papo, né, sobre 2000, cara, muito legal, tu sabe muito, né, de futebol, já sabe tudo aí de Vasco, foi muito bacana entrar realmente, né, no passado, há 20 anos. Mas para falar do momento atual, eu queria que tu me contasse um pouquinho, e aí se há alguma esperança, se há alguma saída, pelo que tu enxerga aí como vascaíno, pro Vasco voltar, né, a trilhar esse caminho de sucesso que já teve há pelo menos 2 décadas, né? Então, assim, o momento atual é complicado. O time do Vasco é limitado, tem muito jogador bom, assim, mas todos da base, assim, garotos que vão oscilar muito, né? Os que não são da base, a maioria são jogadores fracos, né? Começam ali de um ou outro, de um Benítez ou de um Cano, de um Castan também, que às vezes faz boas partidas. Mas o time do Vasco não é muito qualificado, então minha esperança mesmo é que o corte caia esse ano, permaneça ali na casa dos 38, 39 pontos e a gente escape ali no final das contas. Essa é a minha esperança. E, cara, assim, pela primeira vez, eu espero que o Vasco não caia, porque pela primeira vez, assim, com o Vascaíno, mas é de segunda. Eu já tive uma esperança que o Vasco teria dias melhores lá em 2008, quando o Roberto Dinamite é eleito presidente do clube. Mas não dá muito certo por fatores, enfim, políticos que não vale a pena falar agora. Mas pela segunda vez, desde que eu comecei a acompanhar futebol, aí há 16 anos, pela segunda vez eu tenho esperança em dias melhores para o Vasco, porque finalmente a gente teve a eleição de um presidente que é profissional, que é um administrador nato, que é um cara que
já comandou grandes empresas e tem uma galera boa com ele que pode fazer o Vasco voltar a ser grande de fato mesmo, né, cara? Então, hoje, assim, se o Vasco não caindo, eu começo a ter realmente a ter uma esperança em dias melhores, né? Eu espero que isso aconteça, que o Vasco escape, porque qualquer clube grande que caiu, acho que não sobe no primeiro ano, muito difícil. Com a cota de 6 milhões que a Série B dá hoje, eu acho que talvez o Grêmio, que tem as finanças muito bem, enfim, muito boas mesmo, fecha sempre no azul, talvez um Grêmio da vida, talvez um Palmeiras que tem um patrocínio muito alto, mas tirando assim casos muito pontuais, qualquer clube grande que caia, eu acho que não volta no ano seguinte, vai demorar para se recuperar. Então eu torço aí para que a gente escape esse ano e entre num novo ciclo de vitórias, de títulos. Tá aí, Léo. Acho que tu fechou muito bem. E, né, só corroborando, eu acho que eu torço muito também, assim, não é por política, por estar conversando contigo, mas acho que o Vasco engrandece o futebol brasileiro e ter o Vasco, de fato, há 2 décadas não sendo um grande, né, do futebol brasileiro de fato, né, porque hoje, infelizmente, o Vasco só tem brigado contra o rebaixamento e caído em alguns momentos. Eu torço muito aí que as coisas melhorem para ti, que o Vasco volte aí a ser grande de fato e, claro, sempre vai ser grande, né? Mas Amém. assim, né? E no desempenho seja grande também e aí a gente tem aí alguns confrontos aí Amém. entre Vasco, Grêmio, enfim, nos próximos anos. Então, cara, te agradecer aí por esse papo sensacional. Até se estendeu um pouco mais do que o devido, mas é porque realmente foi muito bom voltar É no mesmo. tempo de ano. Valeu, Léo. Muito obrigado, cara. Boa noite. Boa noite a todo mundo que se ligou nessa live. Entrou bastante gente. Sigam o canal Futebol Sem Fronteiras. Se inscrevam no nosso YouTube. É isso aí. Valeu, Léo. Abraço. Valeu, galera. Tamo junto. Vasco!